Muitíssimo obrigado a todos que interviram nessa mesa. Eu gostaria de convidar, então, a todos para que viessem compor efetivamente a mesa, para que pudéssemos dar oportunidade de debate. Eu estava bastante preocupado porque eu ia coordenar, na sequência, um grupo que deveria ter começado às 19, mas Fernandes me comunicou que já foram substituídos os coordenadores dos grupos, então eu posso ficar aqui. E eu acho que abrir para que as pessoas possam perguntar. Acho que tivemos 4 intervenções muito interessantes, numa sequência, apesar do certo improviso, bastante lógica, né? 2 intervenções, uma primeira, né, da Silvia Casenavi, a propósito da toxicologia e da farmacologia, e acho colocando alguns aspectos muito importantes também no final, obviamente que tudo ficou acabando muito corrido, mas que tocam essa questão das políticas públicas, e particularmente das políticas de prevenção e controle do uso do álcool, do uso abusivo de álcool e da relação com o trânsito, com os acidentes, né? O trabalho, obviamente, também muito importante da Silvia Brasiliano, que toca nessa questão de gênero, que interessa, inclusive, a vários pesquisadores, e o uso de álcool entre mulheres, né? E numa sequência, acho que bastante interessante, o trabalho do Paulo César com uma intervenção, né, uma pesquisa muito abrangente sobre o uso terapêutico, né, ou, na verdade, a diminuição do consumo abusivo a partir do estudo sobre adeptos da União do Vegetal, da UASCA, e com vários desdobramentos muito interessantes em termos de pesquisas futuras. Acho que essa questão da comparação realmente das religiões, né, da abordagem terapêutica religiosa, né, porque uma das interpretações possíveis é que poderia se pensar numa defesa das comunidades terapêuticas a partir dessa pesquisa também. Eu acho que preciso, obviamente, também realmente valorizar todos. E a última fala do Telmo, que eu acho que é muito importante para dar uma visão muito global. Então, eu não vou ficar comentando, vou abrir, então, para que as pessoas possam fazer perguntas. Então eu pediria que as pessoas se identificassem, e pediria a minha para passar o microfone. Tem alguém lá no fundo? Aqui. Boa noite. Ok, sou Roberto Alves, professor do Centro Universitário de Anápolis, Goiás. A minha pergunta é para o Telmo. A primeira é um comentário sobre os dados do slide que você se apresentou como réu confesso. Em relação, eu gostaria que você comentasse o que esses dados significam para você. E depois, em um outro momento da sua fala, em relação à questão de uma droga só. Eu até comecei a escrever um artigo, que eu espero terminar com a sua contribuição, falando sobre a droga nossa de cada dia. Cada vez que a gente faz prevenção, na década de 1970 era maconha, e depois veio o álcool, depois veio a merla, então agora é o crack. Então, eu gostaria de ouvir comentários sobre esses 2 pontos da sua fala. Obrigado. Meus 3 perguntas para depois responder. Boa noite à mesa. A minha pergunta é sobre, né, esse estudo sobre da ayahuasca, né, dos psicodélicos que está sendo feita. Primeiro, se você tem o conhecimento de outras pesquisas também de outros psicodélicos que tenham gerado um resultado semelhante em relação à queda de consumo de outros psicoativos. Né, que eu acho que isso também contribuiria para pensar em que medida um efeito dos psiquedélicos, outros enteógenos, enteodélicos, contribuiria para, né, esse quadro mais do que apenas o contexto, o setting, né, isso seria até um outro indicativo. E segundo, em que medida você acha também que isso contribui ou não o fato da pessoa estar usando um outro alterador de consciência, né? Em que medida a alteração de consciência, nesse caso, é substituída pela troca de uma substância, como o Andrew Weil colocava, né? A gente teria, segundo ele, um impulso a alterar desde a infância os estados de consciência. E nesse sentido, não sei, foi algo só que eu pensei e só levando a mesa para a discussão. Matar uma curiosidade com relação ao slide do Telmo, porque eu fiquei muito interessado em saber o que seriam esses
40% dos fatores extraterapêuticos que influenciam na eficácia do tratamento. Né? Mas só para fechar, então, vou falar a vocês. Aproveitando, então, respondendo as duas perguntas sobre aquele gráfico, foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e a primeira coisa, a importância daquele gráfico tem a ver muito algo que a gente tem discutido bastante, que para além da técnica ou do tecnicismo que a gente vai trabalhar, a visão que a gente do profissional que vai trabalhar com cuidado sobre a questão do uso do usuário, ele vai acabar sendo mais importante do que a técnica. Então, a técnica em si, ela é importante, mas ela não tem tanta importância se eu não tiver atento no meu cuidado frente a outros fatores, e dentre eles a questão extraterapêuticos tem a ver com a organização do serviço, com o contexto, com o lugar onde está sendo trabalhado, etc. Isso tudo vai influenciar na minha intervenção. Isso não quer dizer, são fatores, são somatórios de aspectos, né? Então a gente não quer dizer que a gente vai esquecer a técnica, então vamos simplesmente fazer qualquer coisa para trabalhar com a recuperação. Não, então, a técnica é importante, mas a gente tem que fugir um pouco, a gente se agarrar ao tecnicismo em função disso, que a postura que a gente tem. Então, se a gente não mudar a visão que o profissional que vai, seja na área de saúde ou da ciência social, seja em qualquer outra área do sistema, por exemplo, até na área de justiça, se eu não tiver o profissional da área do operador de direito uma visão aberta e não preconceituosa, a chance dessa pessoa que acessa o serviço público ou o sistema público de uma forma geral se recuperar vai ser muito baixa, de acordo com uma intervenção mal feita. A intervenção mal feita ela vai estar muito influenciada, então, pela minha postura frente ao uso e sobre o usuário, e em que situação que isso está acontecendo também. Isso tem a ver com isso. A outra coisa que você perguntou, Roberto, qual que foi mesmo? Sim. E você fez duas perguntas. Sim. Uhum. Porque daqui a pouco nós vamos ter outras drogas, vai vir uma outra droga, se a gente ficar particularizando a questão e colocando o crack como um objeto que tem a vida própria, etc., a gente vai ter uma outra droga. E, de uma forma geral, quando a gente trabalha com prevenção, a gente não trabalha num comportamento único, a gente está trabalhando com visões mais ampliadas de vida, a gente está se localizando na vida. Se a gente continuar com essa visão pontual sobre uma droga só, sobre um comportamento só, a gente não vai ter muito resultado em função disso, porque outras drogas virão e a gente não vai conseguir fazer adequadamente o trabalho de prevenção. Prevenção é um processo de conscientização, no meu ver, né? Um processo de conscientização, de autogestão importante e também de um trabalho contextual importante também, quando a gente vai trabalhar. Para o Paulo, então. Sobre outros psicodélicos, né? A gente tem o peiote, né, que contém mescalina, né, e que pesquisas demonstram que as pessoas que fazem parte dessa religião, que chama-se Native American Church, elas usam, de fato, menos drogas, menos álcool do que os nativos, as pessoas que não usam, né? Então, esse é uma grande vertente de estudos, né, um grande campo de estudos de psicodélicos, estudar essa religião. Os psicodélicos foram usados para tratamentos, em contexto psicoterapêutico, como um adjunto psicoterapêutico, né, no final dos anos 50 ao meados dos anos 60, entre outras condições, né, foram investigados alcoolismo, foi investigado a eficiência em alcoolismo, né. Recentemente foi feita uma revisão, uma meta-análise, né, demonstrando que 6 desses estudos que foram conduzidos naquela época, que tem um delineamento mais rigoroso, sugere sim que o LSD ele teve um efeito interessante em adição. E agora estão sendo retomadas, né, essas pesquisas, elas estão voltando a
a mainstream medicine, né, a psiquiatria mainstream, né, eu estou participando de um estudo na UNM, né, o primeiro estudo em anos, né, do uso de psicodélicos para tratamento de alcoolismo, e os resultados são bem promissores, né. Conheci ontem, em conversa com o Dartil, né, que eles fizeram um estudo naturalístico, não sei os detalhes, mas que a ibogaína também parece ter um efeito interessante no crack, não é, Dartil? É isso. Então, sim, há uma convergência aí de evidências de que essas substâncias teriam, sim, uma certa utilidade, né, no tratamento de alcoolismo e outras dependências, né. Quanto à questão da substituição, eu não sei se esse seria o modelo correto, tá? Eu acho, pelo que os dados que eu já coletei, tá, é uma combinação, mais parece uma combinação sinergística entre a alteração de consciência, né, uma modificação radical do estado de consciência, combinada aos fatores socioculturais em jogo na religião. Então, seria um entrar num outro universo fenomenológico. Né? Não seria substituição, seria uma mudança qualitativa nas pessoas que respondem bem a esse tipo de experiência. Tá? Porque nem todo mundo responde bem. Eu fiz um estudo longitudinal prospectivo, eu avaliei as pessoas antes e depois, mas infelizmente, naquela época eu era imaturo, eu não avaliei o uso de drogas e álcool. Né? Eu avaliei sintomas psiquiátricos menores. Né? E no dia seguinte, na semana seguinte, as pessoas mudam. Havia uma mudança muito radical no humor das pessoas com apenas uma experiência. Né? E nesse estudo, né, tem uma parte qualitativa do estudo que eu não tive tempo de falar agora, né? Há relatos também de que apenas uma experiência teria induzido a cessação de uso de substâncias. Né? Eu já vi muitos relatos assim. Mas, como eu disse na minha apresentação, são necessários estudos mais rigorosos para constatar isso. Muito obrigado. A gente não tem muito mais tempo, porque tem a Assembleia da Branche que vai acontecer aqui. É isso, Fernandes? Você quer fazer uma pergunta ainda? Não. Então, fazemos mais um bloco de perguntas, depois a gente... Tá bom. Não, é porque sai uma matéria, não sei se vocês viram, de um lugar chamado Vilcabamba, que é a 600 quilômetros de Quito, que tem uma longevidade maior que o resto do mundo, de 115 anos, média, que as pessoas fumam, bebem, homens vivem mais que mulheres ali, mas as mulheres também chegam a perto disso, 113, a média, por aí. Então, eles fumam muito, bebem muito, usam muita droga, comem muita carne, muito sal, fazem muito sexo e assim, não tem poluição e tal, mas tem uma pesquisa mundial de por que isto se daria. Aí na pesquisa mundial foi um pessoal da Argentina, tinha uma hipótese de que seria a água o diferencial. Aí a água é igualzinha de Buenos Aires, então a água não é e tal. Mas o médico de Buenos Aires, que trabalha com longevidade, foi lá e disse, bom, eu recomendaria a eles beber um pouco menos e comer um pouco menos de sal. E ele não foi levado a sério, até porque em Buenos Aires eles fazem isso e vivem muito menos. Né? Então, assim, e ontem a gente estava falando de qual é o vilão da vez. Né? Então, o ovo já foi o vilão, não é mais. Tá certo que eu não estou defendendo uma situação de abuso, mas eu estou pensando junto, aquela foto que você colocou, mobilizou em mim uma reflexão de que, às vezes, é como se a gente tomasse alguns partidos, e eu sou defensora, que a gente trabalhe com uso moderado e tal, mas assim, com relação até a um certo preconceito com as substâncias, com o risco, tem propostas, às vezes, de eliminar uma substância da face da Terra. Por exemplo, a guerra às drogas é até isso. Né? Então, era um pouco nesse sentido que eu queria saber, da reflexão, que é, por exemplo, está mensurando esse tipo de coisa sem esse olhar preconceituoso. Todo mundo
Breve, porque estamos já no... Alô? Ah, pronto, foi. Já me apresentei antes, sou Rosane, sou psiquiatra, sou do Rio de Janeiro. Queria falar que adorei. Não sabia que as pessoas estavam outras formas de usar álcool, assim, muita coisa nova que eu aprendi. E falar com a Sílvia, né, sobre a questão das mulheres, né. Quando você cita 6 necessidades específicas, né, eu fiquei viajando numa coisa, né. A minha preceptora de residência, ela falou, quando eu fiz psiquiatria, ela falava que a enfermaria feminina era muito pior do que a masculina, a gente pode perceber isso, né? E uma das hipóteses dela era porque a família abandonava a mulher, né? Que isso também acontece no sistema prisional, né? Assim, quando o homem está preso, quando o homem está internado, a família está mais perto, né? E me dei conta também que na minha clínica, né, é verdade, os homens, sempre quando você fala, desde sempre bebo muito, e a mulher muito mais facilmente ela estabelece uma relação com alguma coisa que aconteceu na vida dela, né? Aí você fala de sensibilidades aos eventos. Aí eu pensei assim, das necessidades específicas, o isolamento social, a responsabilidade primária sobre os filhos, eu acho que isso, sim, né, o preparo vocacional e os problemas com familiares e diminuição da autoestima eu vejo nos dois, né? E essa questão da sensibilidade em eventos estressantes, eu fico pensando, talvez o homem tenha a mesma sensibilidade, mas ele não se dê conta, ele não realiza, ele não faz o link, né? Porque é óbvio, eu ouvi um dia de um estudante lá do Projad, que ele falou assim, é preciso a gente ser especialista em dependência de drogas para tirar a droga de cena. Eu achei isso brilhante, porque na verdade nunca é a droga, né? E o homem também começou, o homem dependente de drogas começou a usar por conta, certamente, de algumas questões. Então não é que talvez a mulher seja mais sensível, mas a mulher talvez se dê mais conta. Não sei, o que você acha? Tá? Eu também quero dirigir uma pergunta à Sílvia, porque sou coordenador de um núcleo que nós formamos aqui há 10 anos, um grupo constituído por professores gays e lésbicas e bissexuais assumidos da universidade, né? Inclusive, esse núcleo é o núcleo de Adorim, núcleo de estudos de gênero e sexualidade, e nós quando, ao organizar esse evento da Abrande, a gente tem assim um diagnóstico que muito das pesquisas realizadas no campo das drogas está muito baseada na diferenciação sexual. E gênero é mais do que diferenciação sexual, é também desigualdade de poder nas relações sociais. E existem várias feminidades que não estão necessariamente baseadas num corpo sexual necessariamente de uma mulher, um homem que é transgênero, feminino. Então, eu queria, até mesmo para provocar essa associação, aí mais além de pensar somente a diferenciação sexual. E eu sei que a Sílvia vai muito mais além do que a questão de gênero também, das diferenças de poder. Mas eu perguntaria assim, em que medida a construção de si como um homem, ou com uma determinada masculinidade, ou de diferentes expressões de masculinidades, como as drogas participam dessa masculinidade. E no caso das mulheres, eu assim, trabalhei nos últimos 20 anos como antropólogas feministas, e que participaram da geração de 60, tirando o sutiã e fumando muito, como uma forma de autoafirmação, porque era uma atitude de prostitutas ou de mulheres de rua. Então eu queria saber, dentro da sua clientela que você assiste, e nas anamneses que você assim, acolhe, eu queria saber como é que o álcool e outras drogas têm participado dessa constituição dessa feminilidade da sua demanda, da sua clientela. Essa é uma questão para a Sílvia e uma outra para o Paulo. A gente, assim, eu também fiz pesquisas nos Estados Unidos sobre homofobia e também tenho pesquisado o coming out em gay e uso de álcool e outras drogas.
Então, nos Estados Unidos, Nova York, Salvador e Berlim. E aí, nesse sentido, a gente vê que esses instrumentos de aferição de dependência, ou mesmo de regularidade de uso de álcool, a gente precisa fazer uma crítica etno-epistemológica. Porque nós sabemos que esses técnicos da Organização Mundial da Saúde, que vêm de uma cultura e de uma religião assim cristã, mais protestante, e onde que a normatização do álcool nos Estados Unidos não tem uma expressão pública e é completamente desincentivado, e no caso você faz um estudo comparativo Brasil e Estados Unidos, mas você pegou duas religiões, uma ayahuasca americana, não foi isso? Não, mas você responde. A questão não é nem tanto em cima do estudo comparativo, mas a gente está refletindo quem são esses pesquisadores, esse SMART, aí não é SMART, mas é um nome que eu não consegui gravar. Que concepção tem esses pesquisadores que estão assim produzindo esses testes que ultrapassam as fronteiras nacionais e fazem aferição de dependência de álcool? Ele vem de uma sociedade tolerante, intolerante, permissível ou não permissível. Então, evidentemente que qualquer um aqui que use álcool e passa o teste, pelo padrão brasileiro, seria um alcoolista. Mas um padrão americano talvez seja mais adequado. É fácil medir frequências e regularidades, mas difícil é fazer uma interpretação de significados, uma interpretação cultural que faça uma crítica aos padrões de uso e abuso de cada sociedade no interior dela. E na medida que a ciência tem essa missão mundial, global, e nós temos uma hegemonia das Nações Unidas, que é uma hegemonia norte-americana no planeta. Então nós temos essa ética protestante também influindo nessa constituição desses instrumentos que nós utilizamos de forma acrítica. Bom, para encerrar então, eu vou passar a palavra a cada um dos participantes da mesa para que eles respondam as questões e vão fazendo no bojo delas no final as suas considerações finais. Aí eu peço que para a gente encerrar e poder abrir depois a Assembleia da Branche. Então, vamos começar pela Silvia e vimos na ordem aqui da... Eu vou começar pelo fim. Bom, Fernandes, você está pedindo uma aula sobre constituição de identidade de gênero, constituição de feminilidade. Veja, a gente tem pensado feminilidade não só como construção de identidade sexual ou identidade de gênero, mas também como uma feminilidade sob o ponto de vista da psicanálise, como a possibilidade de perceber a incompletude e a fragilidade, né? E isso estaria presente em homens e mulheres, né? As mulheres, por conta do seu papel social, né, expõem mais cruamente a questão do feminino, né? Elas veem, então você percebe, eu percebo isso no serviço. Então esta questão, né, do ser incompleto ou ser frágil, como está exposta na carne, né, no dia a dia, no que elas podem falar, né? Os nossos grupos de psicoterapia, a questão que quase não aparece em grupos mistos, aparece muito presente a questão da sexualidade, né, e do prazer puro, como falou o Dartil. Então aparece o prazer do sexo, aparece com frequência, né? E veja, mulher não fala de droga, né? Mulher fala de problema. E elas falam de sexualidade, né? Do exercício da sexualidade. Quanto, eu acho que, veja, eu acho que o álcool faz parte da identidade de gênero na nossa cultura masculina, né? Então, elas próprias vêm extremamente envergonhadas. Mulheres abusadoras de álcool são muito envergonhadas, muito mais do que de crack, de cocaína, né? Embora pareça
ainda para gente distante, é muito presente na vida dela beber escondido, a bebida guardada debaixo da pia, né, escondido do marido, dos filhos. Acho que assim, na identidade masculina é muito presente. A gente não vê homem envergonhado. O homem que depende de álcool ele não está envergonhado. Ele tem um problema e tem um problema que pode ser partilhado por todos, né? Eu costumo brincar, se eu e meu marido fomos numa festa e ele beber muito e for uma festa do meu serviço, vamos dizer, puxa vida, olha o brasiliano, né? Ficou bêbado ontem. Se for uma festa do serviço dele e eu beber muito, vamos dizer, coitado do brasiliano com quem ele foi casar, né? Veja, é mais ou menos assim que elas trazem, né? Como uma apropriação, né, de algo que é do masculino. Então, a gente tem uma advogada no serviço e é muito comum elas dizerem que abriram mão de pensão por conta de sua condição feminina e condição feminina de abusadora de álcool. Elas não teriam direito à pensão, não têm direito a bens, né? Podia falar muito mais, mas em termos de brevidade, eu acho que, veja, por um lado você falou de sensibilidade de evento estressante. Esse dado está baseado muito na tendência à automedicação e situações de abandono. É verdade, sim, as mulheres têm mais acesso, né? Esse é um dado que vem de pesquisas americanas comportamentais, e se você pensar nesse ponto de vista, é isso, a sensibilidade é muito mais próxima para a mulher do que do homem, né? Quanto à família, é isso mesmo, você vai na sala de espera do meu serviço, não tem ninguém, né? Não vem mãe, não vem pai, não vem marido, não vem companheiro, às vezes aparece um filho para conversar com a gente, mas a minha sala de espera é povoada de crianças, e quem toma conta das crianças enquanto uma vai para o grupo de terapia são as outras pacientes, né? A mulher é abandonada dentro do seu tratamento, do seu trabalho, é pressuposto que ela vai sozinha, né? Sala de serviço misto está cheio de mulher ali atrás do médico, atrás do profissional. Para terminar, eu queria falar que, assim, além da nossa política ser de uma droga só, ela é política de um sexo só, né? Você não vê em nenhum momento de política pública de álcool e drogas qualquer referência a situações de vulnerabilidade da mulher, né? Era isso. Celi, é interessante de novo. Depois eu quero ver essa pesquisa com mais detalhe. E aí, a pessoa, na Argentina, né, eles usam muitas drogas, fazem muito sexo. Eu acho que talvez eles fazem muito sexo e isso deve fazer muito bem para eles. Talvez eles vivem. Talvez a explicação. É Equador, tá. Sim, mas acho que isso chama atenção para um aspecto que não dá, que não tive tempo de apresentar com mais detalhe, nem vou ficar me alongando muito aqui, mas isso é muito importante, o dado que você traz, porque tem a ver com aquela apresentação de uma visão que a gente tem que ter um pouco mais sistêmica, ultrapassar talvez um modelo mais tradicional biomédico de prevenção ao fator de risco e proteção com aquele modelo mais tradicional, para a gente tentar pensar numa visão mais sistêmica, para a gente entender esse processo. Então, a gente tem que trabalhar, tem um grupo hoje que tem trabalhado numa vertente chamada saúde comunitária, existe um grupo latino, uma rede latino-americana que a gente trabalha, inclusive tem um professor Henrique Saforcada que ele mostra muito, ele tenta mostrar, por exemplo, que existe um conhecimento na chamada América Latina que ele é milenar e que os povos europeus dizimaram e desconsideraram e imprimiram um novo tipo de pensar, de se comportar e etc., e que a gente ainda tende a classificar de uma maneira de fora desse contexto, que os antropólogos discutem isso muito melhor do que a gente, etc., que isso a gente está tentando retomar, a gente tentar conhecer de uma forma mais ampliada e mais sistêmica como que isso acontece nas comunidades para entender melhor esse contexto. Então, usar a droga a princípio não é fator de risco nem proteção, isso depende do que está acontecendo ali no contexto, etc. Passa para Silvia e depois... Bom, eu rapidamente só gostaria de agradecer o fato de poder estar aqui nessa mesa tão ilustre, né? Eu quis fazer um link trazendo uma nova forma de consumo de álcool, ou trazer essas questões
para a gente discutir, porque, na verdade, assim, o que eu acho que é mais importante disso tudo é que não importa a substância. Não importa se ela é lícita ou ilícita. Importa, sim, a forma de uso da substância. Se a gente muda como essas pessoas estão mudando a forma de consumo de álcool, né, o efeito também vai mudar e tem uma consequência para isso. Então, não importa o grau de ilicitude ou não, né? A gente está vendo assim, várias pessoas falando, o Theo mesmo mencionou agora, novas drogas surgem, né, a cada momento. E isso eu presencio no meu dia a dia de trabalho. A gente não, o tempo todo nós estamos recebendo atualmente drogas diferentes que não tinham antes. As pessoas estão usando até sais de banho, que é a metilona, né? As catinonas todas estão sendo usadas com finalidade de alteração de percepção. São substâncias que antes a gente não tinha aqui. A Anvisa acabou de colocar não, o ano passado, em julho, incluiu na lista, na portaria 344, na lista F, a salvinorium, né, a sálvia divinorium, desculpa, que é a salvinorina. Então, assim, o LSA, que vem de uma planta que é uma trepadeira, que é a Morning Glory, que é a Ipomea violácea, ou seja, sempre a gente vai ter novas substâncias. Se a gente não resolver... Desculpa, mas alguém estava falando aqui sobre a questão de ser especialista em droga para se separar da droga. E eu achei essa frase bárbara, porque é isso que a gente acaba fazendo mesmo. Ou seja, você vê que você tem que tirar o foco de cima da substância, porque a questão não é a substância. A gente vai ter cada vez coisas novas e diferentes e novas formas de uso, e isso nunca vai acabar. Só para finalizar, foi uma pena que eu não consegui trazer para vocês, mas não fazia parte, né, do que a gente ia discutir aqui. Mas eu resgatei algumas fotos de 2001 e eu fiz uma comparação com fotos de 2012. Então, né, 10 anos aí de diferença entre as fotos, e elas mostravam a mesma cena, que é a cena que a gente vê na Cracolândia. Crianças abandonadas, sujas, ali consumindo alguma substância. Só que nas fotos de 2001, elas estavam consumindo cola. E nas fotos de 2012, elas estavam consumindo crack. Se eu mostro essas fotos para vocês, vocês não veem diferença nelas. Então, eu tenho usado esse exemplo, né, para mostrar que realmente não é a substância que deveria estar em pauta. E obrigada. Obrigado, Fernandes, pela pergunta. Você também está querendo uma aula aqui, né, rapaz? Eu também tenho background de antropologia, né, sou cientista social e entendo a sua preocupação, né? Eu tenho alguns pontos a realçar, né? Há necessidade, né, de instrumentos padronizados para fins comparativos. Eu raramente vejo entre pesquisadores quantitativistas, entre psiquiatras biológicos, um que realmente acredita naquele parâmetro, tá? Eles sempre têm ressalvas a esses questionários, a esses instrumentos padronizados. E também, muitos desses questionários, né, é levado em conta o desconforto da própria pessoa. Tá? Concordo com você, há uma relação de dominação no estabelecimento desses parâmetros. Ontem mesmo eu estava falando com o Dartil sobre isso, né? Os Estados Unidos eles, têm muita influência nesses órgãos internacionais de saúde, né? E são uma sociedade, eles são calvinistas mesmo. Eu também morei lá e estava expressando ontem para o Dartil o mesmo desconforto que você estava expressando, né? Mas eu creio que o caminho, né, é integrar esse meio super interessante de você estabelecer parâmetros de comparação, agregando pesquisas qualitativas que possam, mediante a narrativa do sujeito, acrescentar um insight a essas questões, né? E também é muito irônico a gente discutir essa questão, né, essa questão da dominação, de visões predominantes, de preconceito, né, que a própria pesquisa com alucinógeno, né, ele está retornando ao seio da psiquiatria agora, já é uma relativização muito significativa. Acontecendo nos Estados Unidos é muito significativo, né, porque eles, de fato, se caracterizam pelo fato de ser uma sociedade muito mais conservadora, muito mais cautelosa do que a gente. Satisfeito? Bom, eu gostaria imensamente de agradecer as brilhantes intervenções de todos os
participantes dessa mesa. Eu aprendi muito como coordenador. Gostaria de agradecer a Fernandes, né, a honra de ter coordenado, agradecer a Silvia, Diana Casenave, a Silvia Brasiliano, ao Telmo, ao Paulo, e agradecer a todos vocês por terem pacientemente ouvido. Acho que foi realmente muito interessante tudo. Muito obrigado. Então a gente encerra aqui essa mesa e abre para que as outras coisas possam acontecer. Até logo. Boa noite.